palavra para entregar para vocês. E eu creio que Deus vai falar conosco. Essa palavra eu intitulei ela como coração puro, espírito inabalável. Vamos repetir isso? Coração, espírito, uma vez mais para decorar. Coração e o espírito. Salmo 51, 10, Davi fala assim: cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Quem está falando isso? Um homem segundo o coração de Deus. Em algum momento da caminhada, Davi, ele se encontrou com essa necessidade de clamar ao Senhor, porque ele conhecia o seu interior. Davi, ele era um profundo ministrador da sua alma. E ele se encontrou num momento onde ele sabia que algo não estava bem dentro dele. E o homem de Deus tem uma preocupação muito grande em agradar o Senhor. Dentro dele, dentro de cada um de nós, existe uma alma que nós precisamos entender e compreender como trabalhar com ela. Ela nos ajuda a servir o Senhor, ou ela pode nos atrapalhar em servir o Senhor. Nesse momento, essas circunstâncias que estavam acontecendo na vida de Davi estava atrapalhando aquilo que Deus queria fazer na vida dele. Mas só que Deus, ele é um Deus tão bom, que ele sempre vem ao nosso encontro para poder trabalhar as nossas necessidades. Você tem necessidades nessa manhã? Ninguém tem necessidades. Ninguém tem necessidades. Vai começar a acontecer um arrependimento. Alguém tem necessidade aqui nessa manhã? Fica ligado. Fica ligado. Faz de conta que está jogando o teu time de futebol agora. Está ligado ou não? Você sabe escalação, você sabe quem entra, quem sai. Bota a camisa, meia hora antes senta no sofá. E ninguém te tira mais daí. Tudo é depois, né? Então fica ligado, Deus quer falar contigo, querido. Deus quer falar conosco nessa manhã. Nós estamos aqui prestando culto ao nosso Senhor. Que privilégio maravilhoso. Esse homem Davi, um homem valente, um homem vitorioso, um homem segundo o coração de Deus. Lutava as batalhas de Deus e Deus lhe dava vitória, porque Deus era com ele. Assim é sobre a sua vida e sobre a minha vida. Mas em algum momento da caminhada, Davi se pegou com a necessidade de restaurar algo. Você tem necessidade de restaurar algo nessa manhã? E humanamente falando é impossível, Davi se encontrava numa situação como essa. O Davi, que era rejeitado pelos irmãos e pelo pai, coração puro, espírito, ele não permitia essa rejeição entrar no coração dele. Foi para a guerra, chegou lá na guerra, ficou sabendo que tinha um gigante desafiando o exército de Israel por 40 dias. Ele vai perguntar para os irmãos o que estava acontecendo. E os irmãos descem o couro nele. Coração puro, um espírito, ele desvia a afronta e vai conversar com outra pessoa e pergunta, quer saber o que está acontecendo. Quando ele entende o que está acontecendo, ele se levanta para lutar aquela batalha contra um gigante que estava colocando medo num exército. Davi, coração puro, um espírito inabalável. Ele vai enfrentar esse gigante e Deus lhe dá vitória sobre ele. E a partir daí Deus começa uma história com Davi. Saul, o rei que estava naquele lugar, chama Davi para andar com ele. Davi serve Saul. Saul se apaixona por Davi no ponto de gostar da pessoa de Davi. E manda buscar Davi para servir ele. Davi se torna um escudeiro de Saul. Davi se torna um general de Saul. É alguém que ia para a guerra e Deus lhe dava vitória. Numa dessas guerras que ele voltou, começaram as meninas lá do coral, lá da igreja de Jerusalém, cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000, Saul matou 1000, e Davi 10.000. Saul não gostou desse negócio. E agora aquela pessoa que amava passa a perseguir Davi. Coração puro, espírito
Davi foge de Saul. Saul perseguia ele em certa circunstância. Davi encontra Saul em um lugar onde ele poderia matar Saul. Ele corta a orla do manto de Saul. Davi chora e se arrepende porque ele tocou num ungido do Senhor, coração puro, espírito inabalável. Foi para uma caverna tratar com gente problemática. Coração puro, espírito inabalável. E o primeiro problemático que eu tenho que tratar é quem? Eu mesmo. Eu preciso ter um coração puro e um espírito inabalável. E Davi crescia, fortalecendo-se na presença do Senhor. Até que chegou o momento que o reino, primeiro ele começou sendo rei de Judá, depois ele se tornou rei de todo Israel, se juntaram os dois reinos, e a palavra fala que Deus lhe deu paz. Deus lhe deu prosperidade sobre o reinado de Davi. E no tempo que os reis eram para ir para a guerra, Davi fez o quê? Ficou em casa. O coração puro e o coração inabalável, em algum momento da caminhada, foi balançado. Davi viu que não podia. Foi se informar quem era. Ficou sabendo quem era. E mesmo assim, mesmo sabendo que não podia fazer, o que ele faz? Ele chama, ele adultera, ele mata o esposo de Betseba e continua a vida. O que aconteceu com o coração puro e com o espírito inabalável? Esse é o contexto do Salmo 51. Quando Davi entende que alguma coisa dentro dele não estava bem. E ele se volta para o Senhor para dizer: Deus, conserta o meu interior. Porque eu sei que os teus olhos tudo veem. Mesmo com a máscara, sabe? Deus olha para você através dos teus olhos e conhece a tua alma. E sabe como eu estou e como você está nessa manhã. Quero dizer para você que você serve um Deus que tudo sabe. Ele sabe exatamente como você está e como eu estou. Mas Ele te ama. Ele vai atrás de você. Ele te conquista. Porque Ele quer restaurar as nossas vidas. A palavra inabalável significa firme, estável, estabelecido, seguro, duradouro, perseverante. Queria tratar alguns pontos que eu acho que são interessantes da gente abordar nessa manhã. Primeira coisa que nós precisamos entender o coração inabalável, ele não é inconstante. Tiago 1,8 fala assim: o homem de ânimo dobre em todos os seus, é inconstante em todos os seus. Ânimo dobre é duas mentes. Pela manhã ele pensa de um jeito, à tarde ele pensa de outro. À noite ele começa um novo pensamento. E assim sucessivamente ele é inconstante em todos os seus caminhos. Ele não consegue se firmar por causa da inconstância. E nós vamos aprender o que gera essa inconstância no coração de um homem. Por que a pessoa é inconstante? A inconstância é fruto de uma mente dupla, ou seja, alguém que muda de opinião toda hora. Como se fosse um catavento. Você lembra do que é um catavento? Não. Para o lado que o vento está soprando, o catavento vai estar denunciando o vento. Ele sempre está sendo direcionado pelo vento da inconstância. E nesse momento que nós estamos vivendo, inconstância é o que não falta. Coração puro, espírito. É para esse lugar que Deus deseja nos levar. Essa pandemia vai passar. Mas qual é o resultado que ela vai gerar no meu coração, no seu coração? Segunda coisa importante, não se abala com as circunstâncias. Não quer dizer que não entende e vê as circunstâncias. Mas não permite que a circunstância o abale. O que é abalar? Paralisar.
Quantas pessoas paralisaram o casamento por causa da circunstância da pandemia? Quantas pessoas pararam a vida de relacionamento com Deus por causa da pandemia? Quantas pessoas pararam relacionamentos por causa da pandemia? Coração puro, espírito inabalável. Outra coisa que nós precisamos entender, quebrar pactos. O coração inconstante, ele quebra pactos facilmente. Ele faz um pacto hoje, dependendo da circunstância, dependendo daquilo que está acontecendo, ele já muda o pacto. Biel, Catarina, vocês estão começando uma nova jornada. E essa jornada é uma jornada de pacto. Pacto com Deus e pacto entre vocês. Porque ali fora ensina outra coisa. Coração puro, um espírito inabalável. O que faz essa geração, o que nos faz sermos tão inabaláveis, tão sacudidos pelas circunstâncias? Você precisa conversar com a tua alma hoje, eu preciso conversar com a minha. Nós precisamos dar uma resposta para Deus. Você fala assim, eu estou bem. Pastor, eu estou bem. Glória a Deus pela sua vida. Se mantenha nesse lugar. Talvez possa ser que um ou dois não estejam. E essa palavra é para isso. Para nos colocar nesse lugar. Porque Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Salmo 119, 12 fala assim, dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Gabriel e Cata. É até? Pensa antes. Resolve esse negócio antes. Porque uma vez que resolver, é até o fim. É o fim. Vocês vão ter dificuldades, e eu não quero ser profeta do engano, não. No casamento, essa menina linda, ela vai morar na tua casa. Sacou ou não? Esse bonitão, que parece, né, altão, grandão, gente boa demais, o Gabriel, cara. Eu adotava ele. Né, bem? Vamos levar ele lá para casa? A Luma também. Luma, I love you, Luma. Peace out. Mas é até o fim. Gente de Deus, é até o fim. Coração puro, um espírito inabalável. Pega essa chave do teu coração, entrega ela para o Espírito Santo, não deixa ninguém entrar aí sem ele permitir. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos, para sempre até o fim. Induzo o coração a guardar os teus decretos, para sempre até o fim. Essa palavra significa natar, que é dominar, dobrar, subjugar, inclinar-se para baixo, humilhar-se. Davi estava falando assim, eu vou cumprir os teus pactos, eu vou humilhar o meu coração, eu vou me dobrar diante da circunstância e da palavra de Deus para poder ser fiel nessa caminhada. É isso que Davi estava apresentando para Deus. Então a primeira coisa para vencer é a inconstância. Nós precisamos, para criar um coração inabalável, nós precisamos vencer a inconstância. Você precisa se posicionar para vencer a inconstância. A inconstância faz muito mal na nossa vida, muito mal. O inconstante precisa estar criando coisas novas o tempo todo, senão ele não está satisfeito. E as circunstâncias influenciam muito sobre a vida dessa pessoa. Ela não anda por aquilo que Deus fala, ela anda por aquilo que os olhos veem. E isso é um choque de cultura, isso é um choque espiritual muito grande na vida do ser humano. Ninguém aguenta viver dessa maneira. E como consequência, os pactos são quebrados facilmente. Eu usei o exemplo de Biel e Cata, mas eu sei que o casamento deles vai ser uma bênção, eles vão ser maravilhosos na presença do Senhor. Mas eu podia usar qualquer outro exemplo. Você começou uma caminhada com o Senhor, fala amém. É até coração puro, um espírito inabalável. Vai passar por lutas? Vai. Isso? Vai.
vai passar por lutas, mas tem alguém que já te deu vitória em todas elas. Ele está do teu lado. Ele está do teu lado e Ele está aqui para dizer isso para você. Você está passando por lutas? I'm here, my son. I'm here. Cry out. Clame por mim. Eu vou gerar em você esse coração puro e esse espírito inabalável. Vamos aplicar essa palavra? Toda decisão, ela dispara um processo. No domingo passado, o Henrique e a Bruna entregaram a vida para o Senhor. Certo, Henrique? Estamos firmes e fortes? Nesse momento começou uma decisão que disparou processos. Sabe como Deus vai trabalhar na sua vida, Henrique? Na vida da sua esposa? E como Ele trabalha na minha vida? Através de processos. Overnight, não existe nada overnight. Estava conversando com uma pessoa ontem, ele falou assim, eu queria mudar o meu caráter em 5 dias, ora por mim. Eu falei, não vou nem orar. Não existe isso. Não existe milagre para transformação de caráter. Não existe. O que existe é alguém que se submete a processos. Que se submete a ferro, fogo e transformação. Ferro, fogo e transformação. Ferro, fogo e transformação. Você quer? Eu falei, não, eu queria uma oração que em 5 dias. Não tem, não existe. Isso aí é outra coisa, outra religião que faz isso. A gente não faz isso, não. Processos. Deus começou um processo com você. E Ele quer nos levar até o fim. Não paralisa os processos. Se paralisar os processos, volta para o final da fila novamente. Porque Deus não desiste de nós, Ele começa o processo novamente. Eu determino quantas vezes eu quero passar pelo processo. O povo de Israel ficou quantos anos no deserto? 40 years. Porque não entendeu processos. E Deus não desistia, Deus não desistia. Até que chegou o momento que Ele falou assim, eu vou levantar aqueles que passam pelos processos. Porque a obra vai continuar. A obra que Deus começou e está dando a oportunidade para nós fazer, ela vai continuar. E a primeira coisa que precisa, que é uma posição, quando você se posiciona, que dispara os processos, sabe o que é? Reconhecer que eu preciso. Toda transformação passa pelo processo do reconhecimento. Só vai para o médico quem reconhece que precisa de um médico. Todo o processo de transformação começa aqui, começa nesse ponto. E Davi fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito. Quem está falando aqui é alguém que deseja mudar, que não estava satisfeito de como ele estava. Se você não estiver satisfeito da maneira que você está, tem mais. Deus tem mais para mim e para você. Davi pede para Deus criar algo novo, ou seja, ele reconhece que precisava mudar. Porém, toda mudança passa por processos e o começo de tudo é o reconhecimento. Quer dizer, essa é a oração milagrosa que a gente tem que fazer. Sabe o que é? Deus, eu quero. E começar a andar em direção a esse processo. Segunda coisa muito importante, reconhecer. Como que eu reconheço? Confessando. Eu quero começar, mas eu não reconheço. Não vai mudar nada. Como que acontece o reconhecimento? Através do falar. Eu sou essa pessoa. Qual? Aí você fala a pessoa que você é. Eu posso falar de mim. Eu sou essa pessoa. E Deus, você acredita que Deus só transformou na minha vida aquilo que eu permiti Ele transformar até hoje? Tem muita coisa para transformar. Mas Ele só mudou em mim aquilo que eu falei. Jesus, pode tocar, pode fazer. Posso, filho? Pode. E Ele está fazendo. Coração puro, um espírito. 2 Samuel 12:1 fala assim, o Senhor enviou Natã a Davi. Eu fiquei praticamente a semana inteira em cima desse pequeno trecho da palavra.
Senhor enviou Natã a quem? Já que Davi não estava indo mais para Deus, Deus enviou quem? Natã a Davi. Já que o homem não podia mais se relacionar com Deus, Deus enviou Jesus até você. Rapaz, esse Deus não é brincadeira. E eu quero falar contigo. O profeta vai lá e fala o seguinte: chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera. Junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez esse negócio é digno de quê? De morte. Parece que quem está falando aqui é o homem segundo o coração de Deus? É a mesma pessoa? Davi tinha autoridade para falar isso sobre a vida de alguém? Tinha? Ele estava exercendo a função somente através da autoridade que ele tinha como homem. Ele precisava restaurar a autoridade de Deus na vida dele. Natã fala assim: Davi, sabe quem é esse homem? Esse homem é você, Davi. E ele pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Verso 9, porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, Urias, o heteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Verso 13, então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Aqui começa um novo começo. Na vida de Davi, aqui começa um novo começo. Essa situação toda teve consequências, mas Davi começa algo fresh. Começa algo novo com o Senhor a partir desse momento. A partir do momento que ele reconhece. A partir do momento que ele confessa. Século 21, sabe século 21? Por que Deus deseja que nós venhamos confessar? Não é para nos expor, é para nos restaurar. Sem confissão de pecado não tem restauração. Se o pecado não é tratado, não tem vida plena. Não tem. Não adianta, não mudou. A palavra do Senhor não mudou. Pecado é pecado e precisa haver arrependimento para que haja restauração. Eu não posso falar para você, seja restaurado com uma vida de pecado, ou eu com uma vida de pecado e você falar assim, seja restaurado. A restauração passa por processos. Eu reconheço, eu confesso o meu pecado, mostra a minha mão mirrada. Porque a restauração vem sobre aqueles que mostram a mão mirrada. Nós temos ela, querido, não adianta esconder. Não adianta o Marciano esconder a mão mirrada. Ela está aí. As pessoas percebem. A sabedoria está falando assim, olha a minha mão mirrada, tem misericórdia de mim. Por ela, Senhor, porque eu tenho. Eu estou falando para vocês que eu tenho. E eu preciso confessar isso. Para que eu possa ser restaurado. E depois, na sequência desse processo, Davi fala assim, aí sim eu posso falar para o pecador e eles vão se converter e vão andar no caminho do Senhor.
Aí eles vão te conhecer, Senhor, porque a minha vida pode ser um instrumento nas tuas mãos. Eu levo a minha vida para a luz e eu deixo ela ir. E quando há necessidade de conserto, eu permito ser consertado. Isso tudo começa através do temor de Deus. Desenvolver o temor ao Senhor. Provérbios 9:10 fala assim: o temor do Senhor é o princípio. O temor do Senhor é o princípio da. E o conhecimento do santo é prudência. Muitas vezes o homem reconhece a criação. Vai para a lua e começa a estudar o que está lá na lua. Vem e dá uma entrevista que lá na lua viu isso. E o homem faz o quê? Acredita. Você acredita nisso? Século 21. Ciência avançando a todo vapor. Todo mundo coloca a vida, todo mundo atualiza as suas próprias vidas em volta do quê? Em torno do quê? Tecnologia. Se eu não me atualizar, eu fico para trás, é isso mesmo. Mas nós cremos naquilo que Daniel falou, que nos últimos dias a ciência iria se multiplicar. Mas muitas vezes, quando a palavra nos chama para temer o Criador de todas essas coisas, o Senhor de todas essas coisas, nós ficamos questionando o porquê. Porque o princípio de toda sabedoria começa em temer ao Senhor. É ali que Deus vai fazer você um homem sábio para gerenciar bem a tua casa. É ali que Deus vai fazer da mulher uma mulher sábia para edificar a sua casa. O princípio de toda sabedoria está em temer. O que é temer? É uma obediência que gera, o temor é uma obediência que te gera a honrar o Senhor. Por que você obedece? Porque eu quero honrar meu Senhor. Por que Davi, ele falava assim, sonda meu coração, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Porque Davi tinha temor de Deus. Ele não queria servir a Deus somente perante os homens. Ele sabia que o Deus dele tudo sabe, tudo vê. Ele sabia e por causa disso ele queria viver dessa maneira. É uma escolha, Provérbios 2:5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Temer ao Senhor me leva ao conhecimento de Deus. Fala, temer a Deus me leva a conhecê-lo. Você quer conhecer a Deus? Tema Ele. Moisés, tira a sandália dos teus pés. Porque você precisa entender que esse lugar é terra santa. Não estou falando aqui, mas é que Moisés estava diante do Senhor. Deus estava falando para Moisés, Moisés, se você quiser me conhecer, você precisa aprender a me temer. Tema o Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Jovens, adultos, marciano, eu preciso temer o Senhor, porque os olhos do Senhor estão em todas. O filme que eu estou vendo e o que você está vendo, os olhos do Senhor estão lá. Liga a televisão com temor e tremor no teu coração para aquilo que você vai ver. Quando você está dirigindo na rua sozinho, o mundo é dinâmico, filho. Eu estava num lugar desses essa semana, com uma pessoa, com um irmão, tomando café, e entrou uma pessoa, assim, meia século 21, sabe? Ele falou, sangue de Jesus tem poder. Olha para isso, pastor. Não olho não, filho. Você quer me jogar na cilada, mané? Temor do Senhor. Temor para vestir. Temor aonde você olha. A igreja é uma família. E graças a Deus aqui tem homem e... Fala homem e... O homem precisa entender que a mulher é tua irmã. E a mulher precisa entender que esse homem é teu irmão. Temor do Senhor. Nunca mudou. Por que você está falando isso? Porque eu preciso viver dessa maneira. Eu preciso viver dessa... Se eu quiser conhecer o Senhor, eu preciso entender essas coisas. Isso é saudável e gera vida. Outra coisa que é interessante, que é necessário, uma vez que eu temo o Senhor, isso vai gerar em mim um coração puro.
Davi, ele era um rei, mas também ele conhecia muito sobre o sacerdócio. Davi, ele era um sacerdote que recebeu tanta revelação no Velho Testamento. E ele sabia que o sacerdote precisava se purificar. Para quê? Para oferecer o sacrifício. E ele entende mais ainda que Deus não se preocupava muito com o derramamento de sangue, mas um coração contrito e um coração quebrantado. Isso, Davi conhecia Deus. Por isso ele é chamado segundo o coração de Deus. Salmo 119, 9 fala assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda no meu coração as tuas palavras para eu não pecar. A nossa purificação começa quando passamos a ouvir ao Senhor. Deus está sempre presente. Ele tudo vê. O primeiro versículo que eu ensinei para esse menino decorado, você lembra qual que é, filha? Como que não, filho? Lembra? Os olhos do Senhor estão em todas as partes. Conhece todos os caminhos. Salmo 139, 23 fala assim: sonda-me, ó Deus. Ó Davi falando: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu, prova-me, e conhece os meus, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas. Davi dá a chave do coração e da mente dele para Deus e fala assim: sonda os meus pensamentos e o meu coração, e tenha a liberdade de me guiar pelas veredas da tua. Se nesse momento desse um freeze everybody stop. E Deus fala assim: eu vou passar nesse telão que está no teu pensamento agora. Eu falaria para Deus: começa pelos irmãos, não por mim. Coração puro, espírito, ele conhece todas as coisas. E Davi fala assim, para encurtar a conversa, Deus, sonda você. E vê se há em mim algum caminho mau. Só que Deus, ele é tão bom, tão maravilhoso, que agora ele passa essa oportunidade para você. Quer ver? 1 Coríntios 11, 28. A gente vai celebrar a ceia hoje. Examine-se, pois o homem a si, e assim como pão e beba do. Agora, esse ensinamento vem para as nossas mãos. Quem deve se analisar, quem deve olhar para dentro de cada um é quem? Cada um de nós. É a palavra que nos purifica. João 15, 3 fala assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho. Palavra de Deus. Deixa a palavra te lavar pela manhã, pela tarde e pela noite. Quantos tomam banho mais de uma vez por dia? Não precisa levantar a mão. Se você fala assim, não gosto de banho, tudo bem, não levanta a mão. Mas se você toma banho mais de uma vez por dia, né? Fica limpinho, bonito. Quem gosta de ficar do lado de uma pessoa que está, né, ajeitada? É do mesmo jeito com a palavra. Deixa ela te lavar. Deixa ela limpar. Deixa ela te purificar. Deixa ela... Porque é ela que nos purifica. É a palavra de Deus. É ela que limpa os nossos próprios pecados, pensamentos. 5, e é o penúltimo. Desenvolver um coração quebrantado. Salmo 51, 17 fala assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito Deus não o desprezarás, diz o Senhor. O quebrantado não precisa ser quebrado para ser feito novamente. Davi, quando Natã vai falar com ele, ele era rei, ele estava sentado aonde? No trono. E ele conta uma parábola para Davi, sabedoria de Deus. E quando Natã fala assim: Davi, esse cara é você. O que Davi faz?
Eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino que Davi desceu do trono. A Bíblia não fala, isso é o Marciano falando. Porque a resposta dele fala assim: pequei contra o Senhor. Uma pessoa quebrantada, como que ela age? Ela pode ficar de pé quebrantada, mas uma pessoa quebrantada também pode se ajoelhar e falar assim: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Então é uma pessoa que não precisava ser quebrada para ser quebrantada, porque era aquele material flexível nas mãos do Senhor, que Deus o moldava da maneira que era necessário. Eu sou assim? Eu sou uma pessoa quebrantada? Porque eu posso chorar e ter um coração duro, sabe? Não se engane com isso. O quebrantado é aquele que obedece rapidamente ao Senhor. E o quebrantado conhece o Senhor. O quebrantado não vai deixar de ter respostas de Deus. Porque é o sacrifício que Deus se agrada. Olha que maravilha. E Deus quer fazer isso comigo e contigo. Nós tivemos aqui um momento de louvor, onde o Senhor usa esses meninos de uma maneira poderosa. Glória a Deus. Mas você precisa se quebrantar diante do Senhor e oferecer o teu vaso de alabastro. Com muito amor e respeito, posso pedir algo para vocês? Olhem para mim. Nós começamos o culto 10 horas. 10 horas. Ontem nós tivemos a inauguração dos meninos aqui, dos jovens. E o pastor Márcio depois vai apresentar para vocês. 7:30? 7:30? 7:30, como é que estava lá atrás, Stacy? Full house. Full house. Everybody. É para adorar o Senhor. 10 horas. É para sacrificar o Senhor 10 horas. É para dar o meu culto ao Senhor 10 horas. Não perca. Não chegue 10:20, 10:30. A primeira parte do sacrifício você já perdeu. Quem perdeu? Quem chegou 10:30. Por que você está falando isso, Marcelo? Você está bravo? Não, não estou. É porque eu amo tanto a vida de vocês que eu desejo que você receba do começo ao fim. Que você seja tão abençoado que você chegue aqui para quebrar teu vaso de alabastro. Eu sei que domingo é o dia de descansar, não é? Eu sei disso. Mas eu acordo mais cedo para descansar. Porque Ele é digno das nossas primícias. Ele é digno das nossas primícias. Dá o melhor para o Senhor. Não deixe o negócio ficar mais ou menos, sabe? Choveu, não vou. Deu sol, não vou. Quando eu vou ao Brasil, eu aprendo demais com aqueles irmãos. Um dia a gente foi para o culto, 5 horas da tarde. Eu moro perto da igreja e fui de carro. Estacionei o carro do lado do pastor. E eu vi os irmãos chegando de chinelo de dedo, calça dobrada, guarda-chuva na mão e água que Deus manda. E a igreja? Full house. Full house. Coração puro. Um espírito inabalável. Deus quer mexer conosco. Deus quer falar conosco. E quer saber onde é que está o meu e o teu coração nessa manhã. Porque Ele te ama. Porque Ele me ama. E Ele quer gerar isso em nós. Último, o coração inabalável crê no amor de Deus. Jeremias 31:3. De longe se me deixa ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade, te atraí. Cantares 6:3. Eu sou do meu amado e o meu amado, ele é meu. O resultado disso tudo que eu estou falando para vocês é uma vida abençoada. Olha só, Salmo 112:1. Aleluia. Bem-aventurado quem teme ao Senhor e se compraz nos seus. A sua descendência será poderosa nessa. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa o quê?
prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece ao justo. Nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo, não se atemoriza de más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Glória a Deus, o homem de Deus voltou no final. Davi foi restaurado, o homem segundo o coração de Deus, Deus colocou de pé novamente, porque ele entendia que ele precisava passar por esse processo. E Deus quer fazer isso conosco. Deus quer nos dar esse coração puro e esse espírito inabalável, que passa por lutas, passa por adversidades, passa por situações. Tem um versículo que eu não li de propósito, que é Abacuque 3,17. Ainda que... Vamos ler junto? 1, 2, 3. Mas o próximo... Esse é o teu Deus. Ainda que você não consiga ver com os seus olhos naturais aquilo que você deseja ver ainda, se alegre nele, espere nele, porque ao seu tempo, aquilo que ele tem preparado para mim e para você vai se cumprir. Mas como que eu devo esperar? Coração puro, um espírito inabalável. Quero orar por você nesse momento e logo depois a gente vai celebrar a ceia. Amém? Incline sua cabeça onde você está. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Mais uma vez ela se tornou uma semente poderosa nessa manhã. Passarão céus e terra, mas a tua palavra permanecerá para sempre. Nós entregamos aqui, Senhor, e usamos a vida do teu servo Davi para aplicarmos esse exemplo nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece a cada um dos meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão nos escutando, e o desejo do Senhor é que comece um processo de restauração na vida de todos, inclusive na minha. E eu peço que assim o Senhor faça. Eu peço, meu Deus, que o Senhor entre em cada coração, que o Senhor sonde cada coração, que nós venhamos entender que diante do Senhor, tudo fica, Senhor, exposto. O Senhor conhece todas as coisas e nós queremos te agradar. Queremos que o Senhor crie em nós. O Senhor é capaz de criar algo novo e renovar aquilo que já existia. O Senhor é capaz de criar algo novo e de renovar aquilo que já existia. Então eu peço que o Senhor venha fazer isso conosco nessa manhã. No nome de Jesus. Nós te adoramos porque sabemos que o Senhor começou sua boa obra nas nossas vidas. E no nome de Jesus nós queremos seguir em frente até o fim. Até o fim nós queremos perseverar com os nossos olhos fitos no Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe os irmãos que estão em casa, abençoe aqueles que estão nos escutando. E nós, ó Deus, queremos que o Senhor venha criar em nós essa palavra, que essa palavra venha gerar em nós, Pai, algo novo da parte do Senhor. Uma expectativa nova, que existe algo novo de Deus preparado para nós. Mesmo que possamos nos encontrar como Davi, num momento difícil, num momento complicado, mas esse homem, quando ele começa a se posicionar, quando ele confessa a sua necessidade, quando ele desenvolve o temor do Senhor, quando ele cria um coração puro, gera nele um coração quebrantado, e ele passa novamente a crer no amor do Senhor. E no amor do Senhor nós podemos confiar. No nome de Jesus é que nós oramos nessa manhã. Te louvamos e te bendizemos. Se você crê nessa palavra, diga amém e dá um glória a Deus misturado. Amém. Coração puro, espírito inabalável. Nosso Deus é tremendo. Palavra propícia, de um exemplo que a gente tem que seguir. Porque ninguém gosta de ser confrontado. Imagina, um rei sendo confrontado por um sacerdote, por um profeta. Mas o rei era a autoridade máxima ali. Mas ele submeteu a autoridade máxima que saiu da boca de um profeta que o confrontou.
Assim eu quero ser. Porque ninguém gosta de ser confrontado, mesmo que a gente saiba que está errado. Mas quando a gente deixa o Espírito Santo de Deus ministrar nas nossas vidas, esse coração puro, daí o nosso espírito chega a ser inabalável. A gente não morre com o confronto, porque o confronto é com amor, o confronto é na palavra. Deus nos ama muito, Deus ama a todos. E na última ceia, Ele deixou um mandamento para todos os seus discípulos, que eles viessem fazer sempre isso, que eles comessem ou bebessem, eles fizessem em memória de Jesus Cristo. Por quê? Deus conhece o homem, Jesus conhece o homem, e Ele sabe que nós temos um caráter, nós nascemos de uma natureza caída. E Jesus sabia que nesse período que Ele andou com os discípulos durante 3 anos e meio, quantas vezes Ele teve que fazer concerto entre os discípulos, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua dificuldade. Ele falou assim, eu conjecturando, Ele pensou assim: vou estabelecer uma forma para que eles sempre tenham a memória aquilo que dá esperança. Então todas as vezes que vocês sentarem para comer, sentarem para beber, façam isso em memória de mim. Façam isso lembrando todas as coisas que vocês me viram fazer e lembrando todas as coisas que vocês puderam fazer em meu nome. Nunca desistam, façam isso em memória de mim. Andem sempre em comunhão. Lembrem que a lei, ela nos ensinou normas, estilo de vida, santidade, mas a salvação é somente em mim. A lei não é ruim, a lei nos guia, mas a salvação está em Cristo, está em mim. Então todas as vezes que vocês sentarem para comer ou para beber, se lembrem que chegou salvação na sua casa. Se lembrem que a sua dificuldade não vai te matar. E ainda que o corpo físico morra, você vai ter a vida eterna com o Senhor. Porque Jesus veio pregar vida eterna, Ele veio trazer vida. Então Ele já estabeleceu para os discípulos: façam isso em memória de mim. Se você tiver diferença com o seu irmão, se conserte, faça isso em memória de mim. Faça isso lembrando de que você foi chamado para um propósito maior. Faça isso lembrando que no dia de Pentecostes eu derramei o meu Espírito sobre toda a carne, para que vocês possam reproduzir a minha vida por onde vocês passarem. Faça isso em memória de mim. Não deixe que uma ganância, uma usura, nada venha atrapalhar vocês de terem comunhão uns com os outros e comigo. Porque se você não tiver comunhão com a sua esposa ou com o seu irmão, que você vê, como você pode dizer que você me ama e ter comunhão comigo? Lembrem da nova aliança, a nova aliança no meu sangue, a aliança que cobre uma multidão de pecados. Façam isso em memória de mim. Aí vocês vão aprender, porque vocês já receberam esse Espírito, e vocês vão ter o quê? Um coração inabalável, uma vida que faça diferença na sociedade, ainda que as coisas não estejam da forma que você imagina, que eu imagino. Faça isso em memória de mim. Traga à memória aquilo que dá esperança. E é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos ceiar, lembrando que existe uma aliança no sangue de Cristo, que nos comprou, mesmo sem que nós fôssemos merecedores de nada. Ele abriu mão, crendo no que ia acontecer, e Ele deixou uma promessa, que o Espírito Santo dele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou da nossa vidinha. Que a gente vai fazer isso agora em memória do nosso Senhor. Em memória do nosso Senhor, a gente vai lembrar o sangue da aliança, a gente vai lembrar que o corpo representa o corpo de Cristo, o pão representa o corpo de Cristo, e que esse corpo não funciona se ele não andar unido e ligado. Existe a necessidade de nós estarmos unidos e ligados, que todas as diferenças de homens caiam por terra, porque o propósito do Senhor é muito superior a tudo aquilo que a gente pode enxergar. E Ele estabeleceu isso aos discípulos: façam isso em memória de mim. Então, se a cada refeição que nós formos fazer, a gente pode lembrar o que Jesus já fez, por isso a gente agradece o nosso alimento. Eu estou lembrando quem foi Jesus, o que Ele representa para mim. Ele é o meu Rei, e eu estou dando graça pelo alimento que eu tenho, sendo pouco, sendo muito, não importa a quantidade, mas que cada vez que nós orarmos e buscarmos, ou para comermos, que a gente venha fazer em memória de Cristo. Porque se eu lembro de Cristo, no momento da minha adversidade, a minha força vai ser maior. E no momento da minha adversidade, eu lembro que eu tenho um pacto, que eu tenho uma aliança,
e que eu não vou fazer a vontade da carne, a vontade dos olhos e nenhuma concupiscência. Eu me torno uma criatura mais forte espiritualmente quando eu lembro de Cristo. E muitas vezes na caminhada, na correria do dia a dia, nós temos a tendência, pela nossa natureza pecaminosa, o homem nasceu em pecado, a esquecer o que Cristo já fez nas nossas vidas. Então que mais uma vez a gente venha lembrar todos os princípios da ceia e saber que já foi pago o preço pelas nossas vidas, e hoje nós somos livres na presença dele para reproduzir o caráter dele por onde nós passarmos, e a gente vai fazer isso em memória dele, e a gente vai sondar o nosso próprio coração, como o pastor Marciano falou. Davi falou: cria em mim, sonda, Senhor, o meu coração e me conhece. E em Coríntios fala para quê? Que o homem venha sondar o seu próprio coração. Quantas vezes eu chego na igreja e lembro que tem uma situação entre eu e um irmão, e eu deixo essa situação para lá, mas meu coraçãozinho tem uma tristeza. Então eu encorajo a cada um de nós, que depois do período da leitura, que a gente venha realmente sondar os nossos corações e ver se há áreas que a gente precisa para ser tratado. Entregue isso ao altar do Senhor e fala: Senhor, essa situação já está tratada, eu entrego a Ti, para que o Senhor venha trazer o sentimento no meu coração. Amém? Vocês também que estão em casa, já prepare os seus elementos, o suco, o pão, para que a gente possa ter esse tempo de comunhão entre os irmãos e comunhão com o nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler? Em 1 Coríntios 11, no verso 23, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Queridos, nós temos o nosso potinho aí. Eu não tenho mais. Obrigado. Todo mundo pegou o potinho? Se alguém não pegou, só levantar a mão. Esse pequeno pedaço de pão representa o corpo de Cristo. Vamos ficar de pé? Pastor Onico me lembrou. Esse pequeno pedaço de pão representa o corpo de Cristo. E cada vez que a gente come, a gente está lembrando que a gente tem unidade com o Senhor e que a gente tem unidade com os nossos irmãos. Nós somos um corpo. O bom é que Jesus não deixou um grande homem. Ele foi o grande homem, o grande rei. Ele deixou um corpo que tem que andar unido e ligado. Vamos comer do pão em memória do Senhor Jesus. Faz uma oração pelo pão. Pai, queremos Te agradecer que nós podemos fazer parte dessa comunhão, Senhor, fazer parte do Seu corpo, que foi entregado por nós para nos limpar, nos lavar, Senhor. Nós Te agradecemos tanto, que é um privilégio estar entre irmãos, amando junto, encorajando um ao outro juntos, Senhor, e ligados. O Espírito Santo vem trazer a realidade do céu para nossas vidas, Senhor, que cada dia nós podemos viver o corpo de Cristo, onde que nós estivermos, Senhor. Te agradecemos. Amém. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre e que o beberem em memória de mim. Porque sempre que o comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos tomar do vinho, do cálice. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós exaltamos o Teu nome pelo Teu amor, por Tua fidelidade.
Obrigado, meu Deus, porque o Senhor abriu mão da sua glória e entendeu que só existiria um caminho para que o homem se reconectasse ao Pai, e o Senhor se colocou à disposição, verteu todo o seu sangue naquela cruz para cobrir todos os nossos pecados, e hoje nós glorificamos o teu nome, e nós podemos ter uma vida livre, porque nós estamos debaixo do sangue da nova aliança, do sangue de Cristo, o sangue que nos livra, que nos purifica, que nos edifica, que quer nos qualificar para que cada vez mais nós venhamos ser parecidos com o Senhor. Nós te exaltamos por tudo. É um dia de festa, porque o Senhor tem lembrado dessa aliança, e que cada vez mais, cada um de nós venhamos lembrar tudo o que o Senhor fez para que hoje nós pudéssemos estar aqui no século 21, podendo exaltar e glorificar o teu nome. Que todas as diferenças caiam por terra, que cada um de nós venha sondar os nossos próprios corações e nos reconectar ao Senhor e aos nossos irmãos, e que tudo isso venha a ser para a honra e para a glória do nome do Senhor. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. O Senhor. Glória a Deus. Nós estamos debaixo dessa aliança. O Senhor deixa ferramentas fantásticas na palavra para que a gente nunca se esqueça o valor que foi essa aliança. Quando a gente fala, eu vou abrir mão do meu tempo pelo meu irmão, fala, poxa, eu não sei se eu quero abrir mão desse tempo. Vou abrir mão pelo meu filho eu abro na hora, não é? Mas o Senhor está colocando nos nossos corações aquela empatia, aquele amor que a gente abre mão do que for, para que o próximo encontre a salvação. Foi isso que Ele fez. Ele sofreu aqui para que todos nós estivéssemos hoje livres, para poder exaltar o nome deles. Amém? Glórias a Deus.